Boa noite, pessoal. O tema de hoje é documentação de terceiros, né, que são nossos prestadores de serviço. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre documentação dos prestadores de serviço, o que a gente deve prestar atenção, né, quais, assim, os principais que a gente deve solicitar, né, enfim, como cuidar dessa documentação de prestadores de serviço. Quem quiser compartilhar alguma experiência ou tiver alguma pergunta, pode usar ali a caixinha de perguntas, pode fazer algum comentário que tiver bem à vontade aqui no bate-papo, tá? Até porque o objetivo é trocas de conhecimento, troca de experiência até. Eu gosto muito mais de trocar experiências até do que conhecimento em si, né? Porque as experiências é que acabam nos dizendo assim mais sobre a nossa realidade, né? E o nosso dia a dia. Não faz muito tempo até alguém tinha me perguntado, tinha falado em relação a solicitar o LTCAT para os terceiros, né? Os prestadores de serviços. O que eu falei, gente? Eu não costumo solicitar, sabe? A gente já tem tanto documento que a gente tem que solicitar para os prestadores de serviço e principalmente quando a gente tem prestadores de serviço assim, de empresas pequenas, né? Principalmente na construção civil, tem muita empresa pequena na construção civil. O pessoal lá abre um CNPJ e aí contrata o pessoal e vai trabalhar e não tem um SESMIT, né? Não tem uma estrutura, não tem alguém orientando em relação à parte de documentação. Então já é tão difícil cobrar deles assim o básico, assim aquele mínimo que é preciso para que a gente permita que eles trabalhem, digamos assim, na nossa empresa, que nos prestem esse serviço, que tem coisas que eu acho que não vale a pena a gente ficar se desgastando. O LTCAT é um deles. Por quê? Porque o LTCAT ele não tem fins prevencionistas e nem trabalhistas, né? Ele é um documento para fins previdenciários, né? Ele é um documento que vai dizer se aquela função, aquela atividade, ela te dá uma condição de uma aposentadoria especial lá na frente, anos depois, ou não. Então ela não vai prevenir acidente nem nada, não é esse o objetivo da LTCAT. Ele não tem objetivo prevencionista. Então eu não vejo motivos para a gente pedir. É uma exigência da empresa que a gente trabalha? Beleza, vamos pedir. Mas se é uma decisão nossa, vamos dizer assim, eu não tenho esse costume de solicitar, tá? Tem várias outras coisas, gente, dá muito problema, principalmente as empresas pequenas e não é nem por maldade, muitas vezes é por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Muitas vezes a gente tem que explicar várias vezes qual é a adequação que é necessária naquele documento, porque às vezes eles não entendem. Às vezes uma menina lá da RH, ela entende de folha, ela entende de benefícios, ela não entende de segurança do trabalho, né? Então, é o nosso papel muitas vezes ter que explicar isso. Imagina, já tem tanto documento, né? A gente vai ficar se apegando ainda nesses. O que eu costumo solicitar assim quando é uma contratação de terceiros, tá? E o que eu vi em todas as empresas que eu passei, não mudou muito, tá? Eu também já trabalhei como prestador de serviço, onde eu tinha que enviar toda essa documentação. Já trabalhei em empresas mais exigentes, né, que precisava de uma quantidade grande de documentação, que eu já tinha que mandar PPR, eu tinha que mandar procedimento de todas as atividades, né, além do básico, né, que precisava fazer exame toxicológico para todo mundo que dirigisse carro, não só para motorista. Então já trabalhei para essas empresas assim mais exigentes e as outras assim onde é o básico, né? Então, gente, tem o básico ali que aquilo ali é básico, a gente tem que solicitar, tá? Então a gente começa ali por exemplo, o básico que a gente precisa ter é saber se a pessoa ela foi treinada para aquela função que ela vai exercer, para aquela atividade que ela vai exercer ali dentro daquela empresa e se ela tem condições de saúde para isso. Vamos supor assim que vai ser um trabalho com altura ou uma operação de máquinas. Então nós precisamos saber se essa pessoa ela tem condições de saúde para trabalhar em altura. Então, para isso, a gente precisa do ASO, né?
Dizendo lá que ele está, o AS em dia, dizendo que está apto para altura ou está apto para trabalhar, para operar equipamentos, ou se está apto para espaço confinado, né? Enfim, ele tem que ter um ASO válido. Só que para se ter um ASO válido, nós precisamos de um PCMSO. E aí começa as nossas conferências, quando a gente vai verificar essa documentação de segurança. Eu já, verificando documentação de prestadores de serviço, já encontrei muitos ASOs e onde eu pegava ali o PCMSO para conferir se estava fechando as informações, por exemplo, assim, se os exames que estavam no ASO realmente eram os que estavam sendo solicitados no PCMSO, eu já encontrei muita divergência, tá? Aqueles famosos ASOs avulso também, que se encontrava bastante. Então, isso é uma coisa que a gente precisa conferir, tá? Para a gente saber se aquela pessoa ela tem condições de saúde para executar aquela atividade ou até para atender a norma. Vamos dizer assim, requisitos legais, eu não entendi bem a tua pergunta. Se é no caso assim de documentação, por exemplo, ASO é um requisito legal de várias normas, né? Algumas ainda citam, né, que tem que ter condições de saúde, né, enfim, e tem que estar constando lá que a pessoa está apta para fazer aquela atividade. Então, se a gente vai contratar uma pessoa, a gente tem que ter essa garantia também de que a gente está atendendo a norma e que ela está apta para executar aquele tipo de atividade. Muitas vezes eu já encontrei um ASO, tinha alguns exames complementares, por exemplo, e aí na hora de verificar o PCMSO eu vi que tinha divergências. E aí nós precisamos pedir adequação. E aí é que acontece, digamos assim, as nossas primeiras conversas. Porque se é uma empresa pequena, explicar isso para eles nem sempre é fácil. Então requer paciência, requer a gente ter que explicar isso várias vezes. E explicar que tem que constar no ASO. Que já aconteceu de quererem me enviar resultado de exame. Aí isso não, a gente não pode ter acesso a resultado de exame, porque isso é uma questão médico-paciente. Então, quem tem acesso a resultados de exame é a própria pessoa que fez o exame ou a área da saúde, né? Médico, a medicina, né? Enfim, não, técnico de segurança não, e muito menos a pessoa do RH, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Só que também, gente, a gente tem que atentar a uma coisa. PCMSOs também, eles se atualizam. Então, a gente, às vezes, já aconteceu de olhar, não, só um pouquinho, esse ASO aqui não tá fechando com o PCMSO. Mas daqui a pouco eu verificar, não, mas só um pouquinho. Esse ASO foi feito em janeiro, por exemplo, o PCMSO, ele foi atualizado em março, né? Então aí a gente tem que verificar se está de acordo com o ASO que tinha na época. Então pode dar essa diferença também. Eu já percebi isso, quase cobrei erroneamente o fornecedor por causa disso, tá? Então por isso que eu já estou falando, para que vocês não cheguem a cometer esse erro. Nós estamos ainda recém na questão da parte de saúde, né? Que a pessoa tem condições de saúde, questões físicas para exercer aquela atividade. Então, a gente precisa do ASO para comprovar isso. Para a gente ter um ASO, a gente precisa de um PCMSO. E o que a gente precisa para ter um PCMSO? A gente necessita de um PGR. Por quê? Porque o PCMSO ele é feito baseado nos riscos de cada função. Como é que o médico do trabalho vai saber os riscos? Por exemplo, se tem um pessoal lá de manutenção e está escrito lá no PGR que ele tem uma exposição a fungos metálicos, que ele faz solda, por exemplo, ele vai solicitar exames complementares específicos para esse tipo de atividade, para que ele consiga acompanhar, fazer um monitoramento biológico adequado e consiga acompanhar se esse tipo de atividade, se esses fungos metálicos, por exemplo, estão prejudicando a saúde daquele trabalhador ou não. Então, ele vai definir os exames que são necessários de acordo com os riscos que ele encontrar ali no PGR. Então, para você dizer que uma coisa leva a outra. Para mim ter ali um comprovante que aquela pessoa está apta em relação à saúde para executar aquela atividade, eu tenho uma série de documentações que eu preciso ter antes. E aí, ali no próprio PGR, vai ter daí os riscos da atividade daquela função. E as medidas preventivas. Então, vamos voltar, vamos supor que é um trabalho em altura. Então tá, a pessoa tem ali o PGR, tá ok, tem o PCMSO, o ASO tá de acordo com o PCMSO e ele tem o apto para trabalho em altura. E quais são as medidas preventivas
para essa atividade, né? Ele vai precisar ser instalado uma linha de vida, por exemplo. Então, esse trabalhador, ele vai ter que ter um cinto de segurança, ele vai ter que usar o capacete, ele vai ter que usar uma botina, ele vai ter que usar uma luva, de repente ali uma balaclava para radiação não ionizante por causa do sol, exposição solar, óculos de segurança, né? Enfim, ele precisa de uma série de EPIs também. E como é que a gente consegue ter uma evidência de que todos os trabalhadores, eles têm os EPIs adequados para realizar aquela atividade? Então, o que a gente faz? A gente solicita a ficha do EPI das pessoas que vão realizar a atividade. E já aconteceu, eu fui contratada uma vez por uma empresa só para cuidar de documentação de terceiros, e aí eles queriam que eu fosse bem criteriosa. Então, quando eu recebi as fichas de EPIs, eu conferia ainda CA por CA, que estavam na ficha. E já aconteceu, acredito que até na hora de anotar, acabar trocando um número ou outro, mas por exemplo, assim, tá lá, cinto de segurança, por exemplo, e tá o número do CA, na hora de consultar o CA, era um CA de uma luva. Então isso eu já vi acontecer, já aconteceu comigo também. Então isso é uma coisa que nós precisamos cuidar, né? Porque não basta só ter a ficha ali. Daqui a pouco, se a gente precisar de uma evidência, em caso de um acidente ou em caso de uma fiscalização, isso vai ser conferido. Então a gente precisa conferir antes. Então a gente ali tem que ter o ASO e tem que ter ali a ficha de EPI, isso é o mínimo. Outra coisa, terceira coisa, que é o mínimo que a gente precisa conferir e solicitar. Vou usar o mesmo exemplo do trabalho em altura, porque dele já contempla tudo. Ele está apto para trabalhar em altura pela questão de saúde. Ele tem ali todos os equipamentos individuais necessários para realizar essa atividade, mas ele está capacitado. Então, o que nós precisamos ver? Se os envolvidos na atividade, eles possuem todos os treinamentos que são necessários. Vão trabalhar em altura, todos possuem NR35, vão trabalhar com eletricidade, todos possuem NR10, né? Atenção também, se vão trabalhar com eletricidade, além do NR10, não esqueçam que também tem que ter a roupa, aquela de eletricista, né? Que é um EPI também. Isso tudo a gente tem que pensar na hora de verificar a documentação, né? Qual a atividade que eles vão fazer para a gente conseguir pensar em tudo. Quais são os EPIs necessários, quais são os treinamentos necessários, vai operar uma máquina, um equipamento, então tem que ter o treinamento específico para a operação daquela máquina ou aquele equipamento. É empilhadeira, tem que ter o treinamento de empilhadeira. É guindaste, tem que ter o treinamento de guindaste, né? E assim por diante. Só que atenção, gente. Infelizmente, hoje no mercado, a questão de comprovar treinamentos, a questão de certificados está bem complicada. Eu já vi e já fiquei sabendo de muitas histórias de certificados até falsificados, de entrar em contato com a empresa porque achou alguma coisa estranha e vocês fizeram, de perguntar, vocês fizeram os treinamentos tal e tal e tal para a empresa tal, e a pessoa não deixou conferir e a empresa disse, não, nunca trabalhamos com essa empresa. Então, isso tem acontecido. Então, se vocês desconfiarem, gente, vocês podem ver ali, porque normalmente no certificado tem ali o logo ou o nome da empresa que ministrou, ou até mesmo o nome do instrutor. Tentem entrar em contato com eles e perguntem, confirmam se realmente aquele curso foi ministrado. O que eu já vi? Receber, por exemplo, o certificado de NR10, hoje dia 24, né? Com a data, por exemplo, assim, de 24 de outubro, e também receber um certificado de NR35 da mesma pessoa, também no dia 24 de outubro. Como se a carga horária máxima por dia que a gente pode administrar de treinamento 8 horas, só o treinamento de NR35 tem 8 horas, né? E o de NR10 ali de formação tem 40. Como é que foi feito tudo no mesmo dia? São esses pequenos detalhes que chamam a atenção. E aí a gente consegue verificar se de repente eles estão tentando, falsificando ou de repente até foi sem querer na hora de elaborar, errou uma data, né? Enfim. Então observem, principalmente tem 10 funcionários nessa empresa e mais de um tá nessa condição, mais de um tá com esse problema, é melhor abrir o olho. Você pode entrar em contato daí com a empresa, com o instrutor,
para verificar se realmente aquele treinamento aconteceu. Já aconteceu de eu fazer isso e esse mundo, gente, esse mundo da segurança do trabalho é muito pequeno. Tá? Já aconteceu de estranhar e que procurar, mas eu conheço o dono dessa empresa. E ligava a pessoa, vocês fizeram o treinamento? Não, conheço essa empresa, são meus clientes há muitos anos, eles fazem sempre tudo certinho, faz os treinamentos tudo certinho. Então fechou, beleza, perfeito, foi só uma impressão e tava tudo certo. Mas assim como também já aconteceu de não ser real. Já aconteceu também de receber ASO rasurado ali, com data rasurada, e entrar em contato com a clínica e ver que realmente aquele ASO tinha sido falsificado. Então, se perceberem alguma coisa estranha, gente, se aprofundem, vocês podem perguntar, questionem, entrem em contato com os fornecedores, entrem em contato com a clínica do ASO, entrem em contato com a consultoria ou com o instrutor daquele treinamento e perguntem, né, se informem, tá acontecendo muito isso. Tá? Eu já vi várias pessoas ou até falarem de que contratou alguém, assim como já pediram para mim fazer isso, de só emitir o certificado e não dar o treinamento. Só que além de fazer isso, eles ainda colocam tudo na mesma data, tudo no mesmo dia, como se tivesse feito tudo no mesmo dia. E a gente sabe que não tem como, porque o dia só tem 24 horas, né? Então é impossível. Então ali verificando as datas certinho, você consegue perceber isso. Uma coisa também que acontece muito é enviarem um certificado sem conteúdo programático. Tá? Tem que constar o conteúdo programático nos certificados. Tá? Os certificados eles têm que estar assinados tanto pela pessoa que fez o treinamento quanto pelo instrutor. Tá? Se não tiver, solicita a correção. Se não está assinado, é como se não tivesse validade, né? Porque daí não tem assinatura. Eu posso botar qualquer nome ali que foi o instrutor e aí como é que a gente vai saber se foi ou não? Observe esses detalhes. Outro detalhe que eu encontrei bastante, por exemplo, é certificado de NR10, onde tinha ali um instrutor que era técnico de segurança, o participante, né, o aluno ali, o nome e assinatura, mas não tinha um responsável técnico, tá? Então, tem alguns treinamentos que precisa de um responsável técnico. NR10 é ou de um engenheiro eletricista, ou de um eletrotécnico, né, enfim, mas tem que ser um profissional da área de elétrica, o responsável técnico. Se não tiver esse nome ali, assinatura, o certificado também não é válido, tá? Então, se atentem a isso, a essas peculiaridades também, de cada norma. Já recebi muito certificado de NR10 nessa condição. E aí a gente tem que explicar e dizer que não pode aceitar aquele certificado por esse motivo e explicar como deve ser o certificado, né? E como ele deve ser enviado novamente de uma forma adequada. Isso no caso de NR10, aí tem que ter o responsável técnico que é um profissional de elétrica, não é engenheiro de segurança, pode ser engenheiro de segurança também, desde que ele seja também engenheiro eletricista, um eletrotécnico, né? Enfim, tem que ser um responsável da área de elétrica, o responsável técnico, tá? O técnico de segurança ele pode ali ministrar a parte de segurança, mas a parte de elétrica, quem deve ministrar ou ser o responsável é um especialista, né, um profissional da parte de elétrica. E muitas vezes não vem o certificado sem essa informação. Então a gente tem que solicitar a correção, né, solicitar quem viu o certificado de novo. Uma coisa sempre, gente, que eu sempre tive o cuidado também é de não chegar assim julgando, dizer você está errado, você falsificou, você está falsificando certificado, você está falsificando ASO, não. Eu sempre tento, por exemplo, já aconteceu, olha, dá uma verificada nesses certificados, porque um veio com essa data, o outro veio com aquela data, dá um total de 30 horas de treinamento no mesmo dia, né? E dá uma olhada, vê se foi feita alguma coisa errada, ajusta isso aí e envia pra gente de novo, para não ficar complicado a gente sair acusando, por mais assim que, né, esteja assim, digamos assim, eu não digo óbvio, porque daqui a pouco a pessoa errou ali a data mesmo na hora de digitar. Eu já fiz isso na hora de estar fazendo certificados
e botar a data do dia que eu estava preenchendo o certificado em vez do dia do treinamento. E aí eu só percebi depois que eu imprimi e tive que imprimir tudo de novo. Então às vezes acontece, né? Nós somos seres humanos, nós podemos errar. Então é complicado a gente chegar assim já acusando. Mas acontece muito, eu tenho visto e tenho escutado também muitas histórias de pessoas fazendo isso de propósito, tá? De contrata uma pessoa, a pessoa emite todos os certificados e não dá treinamento nenhum. E ainda coloca ainda tudo no mesmo dia, para ficar mais escancarado ainda que o treinamento não foi feito. Tá? Então só observem, confiram e cuidem. Tá? E aí pede a correção para poder liberar a entrada desse pessoal, para poder liberar a integração, né? Enfim. Então, gente, é básico. A gente tem um comprovante das condições de saúde para fazer aquela atividade. A gente tem que ter um comprovante das medidas preventivas, que é, no caso, os EPIs, para aquela atividade. E a gente tem que ter o comprovante da capacidade, né, da capacitação para fazer aquela atividade. E outra coisa que tem que ter, que isso a gente pode pedir que a empresa faça, ou pode ser feito pelo técnico da empresa que está contratando, é a análise de risco da atividade, tá? Inclusive, quando eu estava contratado dessa empresa para conferir a documentação de segurança, era procedimento deles que quando enviasse a documentação dos funcionários, enviasse já a PR, né, análise de risco da atividade. E eu conferia também a PR se precisava fazer algum ajuste ou não, mas eu aproveitava também para ver se fechava com a documentação. Se, por exemplo, eu recebesse uma documentação que tinha lá toda a documentação, digamos assim, para trabalhar em altura, tudo certinho. Só que daí eu tô olhando a PR, tá escrito ali o risco elétrico, tá? Uma atividade lá que tem um risco com eletricidade. Peraí, vamos trabalhar com elétrica, então eu preciso do que mais? Então eu preciso também do certificado de NR10, eu preciso que eles tenham a roupa, uniforme NR10, né, que tem os EPIs de NR10 para trabalhar com eletricidade, né, enfim. Então muitas vezes eu observava essas situações na análise de risco e aí solicitava a documentação para aí sim ter toda a documentação real necessária para aquela atividade. Ou até ao contrário, uma atividade que era de elétrica, por exemplo, o pessoal mandava lá toda a documentação para fazer essa atividade com os eletricistas, né? Enfim, só que daí estava lá numa parte da análise de risco que eles iam precisar acessar a PTA, por exemplo, que era um trabalho em altura. Então, se aqui na análise de risco está dizendo que tem trabalho em altura, então eu também preciso da documentação para trabalho em altura. Então, se vocês juntam tudo, gente, ali vão pegando esses pequenos detalhes, vocês vão conseguindo ali verificar todos os riscos ali da atividade e conseguir ver certinho qual é a documentação que precisa, né? Quais são todos os treinamentos que precisam, EPIs, né? Enfim, documentação. Isso, gente, porque era um volume grande, era uma obra, então era um volume muito grande de prestadores de serviço, né? Normalmente obra, cada empresa faz uma coisinha. Agora, se não é o caso, daqui a pouco eu trabalho numa indústria, é um prestador de serviço, é um serviço lá que outro, é interessante até você conversar com o responsável do serviço antes para entender bem, com maior profundidade, qual é a atividade que vai ser realizada. Ou dar uma olhada no escopo do serviço, né? Fazer uma reunião ou algo do tipo, principalmente se for uma atividade de risco, né? Que envolva situações de risco. Porque daí assim você consegue antes já dizer, então eu vou precisar disso, disso e disso. Tá? E quando também for fazer a análise de risco ou receber a análise de risco, vocês vão conseguir também analisar melhor, porque vocês vão ter ali uma ideia boa o que é atividade, certo? Documentação básica, gente, quando eu digo básica, gente, é o mínimo, tá? Esse é o mínimo que a gente deve pedir para os prestadores de serviço. Daqui a pouco tem empresas que são mais exigentes, que solicitam mais documentação, ok, mas esse é o mínimo básico que a gente deve solicitar sempre quando nós contratarmos um prestador de serviço. Certo? Espero
que eu tenha ajudado bastante vocês hoje, que eu tenha conseguido dar uma clareada aí, ou trazer alguma coisa nova para vocês. E eu espero vocês então na próxima terça. Até mais!